A Secretaria Municipal de Educação está promovendo um debate acerca da reestruturação curricular. E nós, do Museu Vivo do São Bento, pensamos em como é que nós podíamos também participar desse processo. E uma das grandes debates que esse currículo, né, que essa seleção de currículos, de conteúdo, de conhecimentos que a escola, né, tem que acionar, ela nos tem feito pensar uma reflexão acerca das linguagens, né? Nós temos vários escritores que deixaram suas narrativas de experiências, poesias e crônicas, né, mitos, pensando a alma humana, pensando as nossas travessias, pensando os nossos destinos, pensando realmente, filosoficamente, o homem, né? E alguns desses escritores, eles são muito importantes para nós da Baixada Fluminense, porque eles também têm uma relação intrínseca com os seus territórios. E muitos deles trabalham com territórios chamados sertões, né? Ou interiores, fora da bolha, né? Então nós podemos pensar, por exemplo, Guimarães Rosa, né? Que está trabalhando com a própria linguagem, com a ideia de pensar a língua portuguesa aqui no Brasil como um lugar de nascimentos ainda, de construção. Não é uma linguagem com palavras já todas conceituadas e definidas. Há uma rica possibilidade de invenção e que ele exercita na sua produção, né? Ele traz, então, essa linguagem popular, regionalista, ele traz esse olhar da periferia dos sertões, daquele lugar que está fora daquele espaço urbano central do capitalismo, né? Mas também que pode nos pensar a dimensão humana, a memória, os nascimentos, aquilo que carregamos. Então a gente pode fazer um diálogo muito interessante com as formas que ele tem de narrar o seu território, esse sertão e esse Brasil e esse mundo sertanejo. E nós também, enquanto área periférica da região metropolitana, temos muito a contar também sobre nossas próprias trajetórias e as nossas próprias experiências humanas. O Walter Benjamin já chamava a atenção, aquele que é capaz de criar, de construir, de ser autor, quando ele se reconhecido e se coloca no lugar de narrador, de narrar suas experiências, a sua emoção. Um dos aspectos importantes que a gente não pode deixar de considerar é que as palavras, se a gente for olhar no sentido gráfico, da grafia mesmo, da sua própria escrita, ela pode não significar muita coisa, mas quando você vai para o sentido, aí que você tem a possibilidade da construção de imagens, da construção de sentidos, e tudo isso precisa de negociação, de comunicação entre aqueles que estão inventando esses conceitos, que estão construindo esses sentidos. Também vale a pena a gente considerar, tanto Guimarães Rosa fala isso, que o sentido das palavras, eles estão sempre em movimento também. O significado, né, dessas palavras, do próprio pensamento, ele está sempre em movimento. Então, você vai encontrar, por exemplo, uma mesma palavra, às vezes com sentidos, com vários sentidos. E eu queria propor, inclusive, uma leitura aqui, né, de uma poesia do Manuel de Barros. Eu acho que o Manuel de Barros, ele pode também contribuir bastante para ajudar esses nossos estudantes na escritura de suas próprias narrativas. Por exemplo, quando o Manuel de Barros traz o Pantanal, traz o silêncio, traz outras formas de transver o mundo, de olhar o mundo e de transver o mundo, esse comprometimento que ele tem com a natureza, com a possibilidade de pensar a natureza como um ser vivo, mas também que produz conhecimento. Isso nos faz pensar, inclusive, que, por exemplo, quem construiu a lei, a teoria, né? Quem construiu a lei da gravidade não inventou a gravidade, não é? Então ela já estava presente, esse conhecimento já estava na natureza. Os cientistas foram capazes de ler, de compreender o funcionamento da natureza. Então a gente tem que olhar para esses... Aí eu acho que vale a pena a gente começar a ler um pouquinho essas escrituras indígenas, do Krená, por exemplo, que vai nos mostrando que essa natureza tem conhecimento, tem vontade, tem sentido próprio, né? E que nós fazemos parte dela, né? Então nós precisamos estar olhando para tudo isso. O Manuel de Barros e Guimarães Rosa também chamam a atenção para a gente dessas necessidades de trazer esses personagens marcantes,
A mesma coisa a Cora Coralina faz. Ela está trazendo também os sertões de Goiás, a cidade de Goiás, mas não de uma forma ufanista, idealizada. Ela traz suas mazelas, seus conflitos, esses personagens comuns. Então, os nossos estudantes podem trazer as suas comunidades, podem trazer seus lugares de pertencimento, os seus personagens marcantes, que fazem parte de memórias compartilhadas da sua comunidade, tanto escolar quanto do seu lugar de moradia, seu lugar de relações sociais e culturais. Conhecer essas linguagens culturais efervescentes na Baixada Fluminense, na cidade do Duque de Caxias, dialogar com elas, analisar essas historicidades, quantos reisados tem, como é que surgiram, qual a história de cada reisado, de cada bloco carnavalesco, da família Gonzaga em Santa Cruz da Serra, como é que eles chegaram ali, como é que Luiz Gonzaga comprou aquele sítio. E tudo isso não é um conhecimento à parte, isso é conhecimento do Brasil. E aí eu vou ler para vocês aqui uma poesia aqui do Manuel de Barros. Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando o osso. No começo achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando o osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar o osso por amor. E que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por século naquele chão. Logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu acho que essa poesia do Manuel de Barros nos convida a pensar essa linguagem e pensar esse trabalho de arqueologia, né? De epistemologia da palavra, qual a origem, como é que elas foram construídas, como é que elas estão sendo reinventadas, ressignificadas. E para isso é preciso contar com esse estudante. Como ele constrói a sua linguagem, reinventa essa linguagem, reproduz, ele conseguir, como é que ele comunica, como é que ele escreve a sua própria existência, a seus guardados, como é que ele pode ser um caçador de si e da sua comunidade, no sentido de pensar os seus nascimentos, os seus guardados culturais, as suas histórias incorporadas. E a escola só vai conhecer isso se garantir o direito a esse estudante, a autoria. Então ele precisa dialogar com o Drummond, ele precisa dialogar com os escritores, mas para que ele seja convidado também a pensar, a se pensar e a pensar o mundo. É bom que não se esqueça, a cultura é um caminho que o homem tem para conhecer a sua própria alma. Então esse caminho de conhecer o homem, o humano, a sociedade, é um trabalho que as linguagens, né? O que são as linguagens? São imagens, né? São representações e são imagens inventadas. Então é preciso que esses estudantes se sintam autores, com direito à autoria, que eles possam dialogar, estabelecer dialógica com esses outros escritores, né? E a gente pode falar aqui Graciliano Ramos, a gente poderia Machado de Assis, todos eles nos convidam a pensar o homem em seus territórios. Lembrem que no meio do caminho tinha uma pedra, e a pedra era a cidade do nosso grande poeta, né? Então a gente tem que ver que esses escritores estão carregados dos seus lugares. Que a gente possa fazer isso também com a reformulação curricular, pensando que conteúdos pode provocar o nosso estudante a esse desafio também de ser escritor e narrador de si mesmo e do seu mundo.